E aí, pessoal, bom dia, tranquilo? Vamos aqui fazer essa semana a nossa revisão em exercícios, matéria Estados Unidos da América, percursos 14 e 15, tá? Então vamos direto ao ponto aí para não perder tempo. Pessoal, então a primeira pergunta, o primeiro tema aí, ele pede para a gente explicar a frase: os Estados Unidos é o maior importador, aliás, é o maior exportador e o maior importador do planeta. Ao mesmo tempo, você deve se perguntar como é que é possível um país ser grande importador e grande exportador. Obviamente são de produtos diferentes, né? Você tem produtos que são exportados, né? Porque ele tem em abundância, tá? E produtos que são importados, né? Ou porque ele não tem, ou para suprir uma demanda interna, tá certo? Então, por exemplo, nós vamos estudar a questão do petróleo futuramente, tá? E vocês vão ver que o maior produtor mundial de petróleo é os Estados Unidos, né? E ele ainda importa petróleo, mesmo sendo o maior produtor mundial, por razões de formar reservas estratégicas, tá? Então, é uma questão muito importante aí para você avaliar, tá? Então, ao mesmo tempo, os Estados Unidos ele corresponde aí a cerca de 25% do PIB do planeta com suas exportações, né, e suas formações de riquezas internamente, tá? E no ranking dos países que importam, né, Estados Unidos também está em primeiro lugar, porque ele sozinho corresponde a 13% das importações do mundo, ok? Então, sim, é verdade, Estados Unidos, ao mesmo tempo, é o maior exportador e o maior importador do planeta. Joia? Pessoal, o item 2, tá? Ele pergunta aqui, ó, sobre a agricultura estadunidense, indique os belts, que são os cinturões, né, do país, e caracterize a principal produção da Flórida e de Miami, né? Região ali também conhecida como Fruit Belt, tá? O próprio nome já dá essa dica, né? É o cinturão da fruticultura, tá bom? Então você tem ali uma região dentro dos Estados Unidos com um dos climas mais quentes, né, na área do Sun Belt, tá? E isso possibilita a produção de determinadas frutas, tá? Ali na região, parte da Flórida e parte de Miami, tá bom? Área rural também, acredite, Miami também tem a sua área rural, tá certo? Então você tem aí, ó, pela legenda, cinturão do trigo, cinturão do milho, cinturão do algodão, cinturão dos laticínios, né? A área dos produtos subtropicais, agricultura irrigada, né? E criação extensiva. Tá bom? Então, todos aí de acordo com as suas respectivas cores na legenda, né? Wet Belt, Corn Belt, Cotton Belt, Dairy Belt, tá? Ele não traz aqui na legenda, mas onde está escrito a Flórida, tá? Você vai encontrar também o Fruit Belt, tá bom? Então, cinturão da fruticultura, tá? Então, produção de frutas aí atividade que se beneficia dessa maior luminosidade nessa região, tá bom? Você sabe que quanto mais ao norte, mais frio os Estados Unidos, né? Então você tem lá perto do Canadá, na região dos Grandes Lagos, aí no mapa, você tem o chamado Snow Belt, né? O cinturão da neve, né? Uma área muito fria do país. Aqui no sul, né? Perto do Texas, aí na região do Golfo do México, Novo México, Flórida, tá? Você vai ter o chamado Sun Belt, ok? Pessoal, então, olha aí, item 3, explica o que é o Manufacturing Belt e sua localização nos Estados Unidos. Então, o mapa aí nós já usamos em outras aulas, né? Esse é um mapa aí com as linhas que dividem politicamente os Estados Unidos, ela mostra aí 48 dos 50 estados, né? 48 porque outros dois são o Alasca, que não aparecem aí no mapa, ele está lá depois do Canadá, e o Havaí, que está lá no meio do Oceano Pacífico, tá bom? Então, são 50 estados dos Estados Unidos da América, são essas linhas que dividem esses territórios, tá bom? E lá em cima, no Nordeste, na região dos Grandes Lagos, nós temos em azul a área tradicional da industrialização estadunidense, chamada de Manufacturing Belt, ou cinturão da produção, tá bom? Lembrando que essa área aí sofreu uma desconcentração por motivos que nós vamos ver em outros itens, tá bom? Olha aí, pessoal, questão 4.
caracteriza a distribuição espacial da indústria nos Estados Unidos e explica o que é e qual é a importância do Silicon Valley. Tá? Então, nós temos aí, como vimos na questão anterior, o cinturão da produção, né, o Manufacturing Belt, tá? Que aqui nesse mapa já está em verde. Então, nós temos aí essa região industrial tradicional, chamada Manufacturing Belt, e nós temos novas áreas, né, em lilás, aí no Sun Belt e no Oeste, tá? Temos aí em verde pontilhado o limite do Sun Belt, certo? Então, você tem aí uma vasta distribuição, né? Se você olhar os ícones, você vai observar que nós temos indústria elétrica, indústria de madeira e papel, construção naval, siderurgia, petroquímica, automobilística, têxtil, né? Nós temos indústrias de ponta, aeronáutica, aeroespacial, que é o caso da NASA, né? E os tecnopolos com seus centros industriais. Bom, um importante tecnopolo, nós vamos encontrar lá no cinturão da produção, no Manufacturing Belt, é o Silicon Valley, né? Essa região, tá? Um importante tecnopolo, né? Que concentra aí boa parte da formação de mão de obra de ponta dos Estados Unidos, tá? E por esse motivo você vai ter atividades industriais bem localizadas ali nas suas redondezas, né? E também desse tecnopolo saem pessoas capacitadas para gerir várias atividades empresariais no ramo industrial, tá certo? Pessoal, questão muito importante aí, olha, empresas maquiladoras, né? Já começamos aí com uma fotografia bem interessante aí, tá? Mostrando aí uma fábrica de roupas, né? Provavelmente, tá certo? Costureiras aí trabalhando, tá? Todo mundo uniformizado, né? Um ambiente bem iluminado, tá certo? Então, olha só, explica o que são empresas maquiladoras, né? Sua localização principal e como é o padrão de trabalho nessas fábricas. Então, empresas maquiladoras, nós já vimos lá no nosso livro, que são aquelas que já recebem as matérias-primas pré-transformadas, né, e fazem o toque final do produto. Então, por exemplo, a linha já chega pronta, o tecido já chega pronto, né, os botões já chegam, os zíperes, né? O que essas pessoas vão fazer aí na empresa maquiladora? Elas vão montar o produto, elas vão montar uma jaqueta, vão montar uma calça jeans, vão montar uma camiseta, né, com as matérias-primas que já foram fabricadas em outro ramo da atividade industrial, tá bom? Então, as empresas maquiladoras são aquelas que dão um toque final no produto, né? Você pega uma fábrica de telefone da Apple, as peças do aparelho já chegam prontas, elas não são fabricadas lá. O que eles fazem lá? Eles apenas montam o produto, né? Embalam e enviam para o destino adequado, tá bom? Então daí o nome maquiladora, né? Vai deixar o produto mais bonito, tá certo? Vai dar o toque final aí no produto. A localização principal desse tipo de empresa, tá? É no sul dos Estados Unidos, tá? E muitas delas são localizadas em filiais em outros países, tá? De empresas cujas sedes estão nos Estados Unidos e filiais estão, por exemplo, no México. Tá? Então, a principal localização delas é na fronteira do México com os Estados Unidos, beleza? E o padrão de trabalho nessas fábricas, tá? É um trabalho bem árduo, né? De grandes jornadas diárias, tá? Então, bem cansativo, né? Uma cobrança muito grande e de baixas remunerações, tá bom? Pessoal, olha lá. O que são megalópolis? Quantas e quais são as dos Estados Unidos? Indique suas localizações, tá bom? Então o mapa já traz aí boa parte da resposta, né? Então megalópolis, gente, são áreas, tá bom? Compostas por no mínimo 2 regiões metropolitanas integradas entre si, tá bom? Então você tem uma metrópole, né? Por exemplo, São Francisco, e em volta de São Francisco você tem outras áreas menores que são diretamente influenciadas por ela, tá? Então, essas áreas influenciadas por uma metrópole, nós chamamos de região metropolitana, tá? Então, quando você tem 2 metrópoles próximas, tá? Você necessariamente vai ter 2 regiões metropolitanas. E no momento em que você tem
essas duas regiões metropolitanas ou mais regiões metropolitanas integrando-se entre si na questão da circulação de pessoas, nos serviços, etc., tá? Você vai ter a formação de uma área altamente influenciada por essas duas metrópoles e, consequentemente, regiões metropolitanas. Tá? Aí você vai chamar essa área de megalópole. Tá? Então, resumindo, uma megalópole é uma área composta por pelo menos duas regiões metropolitanas e essas regiões metropolitanas são integradas entre si. Tá bom? Vale lembrar que essa integração ela não precisa ser física. Tá? Não é necessário que haja um processo de conurbação entre o crescimento horizontal dessas duas metrópoles até que elas se encontrem uma em relação à outra. Você pode ter um espaço vazio, sim, entre essas duas regiões metropolitanas. O que vai definir mesmo a megalopolização é a integração entre essas duas ou mais regiões metropolitanas, tá bom? Então, nós temos 3 megalópolis nos Estados Unidos: Sasan, Chippewa e Boswash, tá? Então, lá na costa oeste do país, você vê lá o mapa, ó, em marrom, né? São Francisco até Los Angeles, né? E pegando até San Diego lá no finalzinho, porque por conta do tamanho do mapa aí não vai aparecer, tá? Então daí o nome, São Francisco até San Diego, certo? Você tem uma megalópole. Lá em cima, de Chicago até Pittsburgh, tá? Você vai ter outra megalópole chamada de Chippewa, tá? E de Boston, passando por Nova York, pela Filadélfia, até chegar a Washington, você vai ter a Boswash, né? Que é a terceira megalópole aí, talvez a mais importante aí dos Estados Unidos, tá certo? Olha aí, pessoal, questão importantíssima, tá? Número 7, descreva a luta do líder Martin Luther King na busca de igualdade nos direitos raciais nos Estados Unidos na década de 1960. Bom, então essa foto aí era uma foto bem famosa, né? Temos até essa fotografia no livro também, tá bom? Isso aí foi no dia 28 de agosto de 1963, tá? Durante a Marcha sobre Washington, né? Por Trabalho e Liberdade, que reuniu mais de 250 mil pessoas, né? Então olha o tanto de gente aí, tá? Lá no Memorial Lincoln, né? Em Washington, D.C., tá certo? Capital dos Estados Unidos. O Martin Luther King ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz, tá? Em 1964, certo? E ele foi um dos principais líderes do movimento estadunidense pelos direitos civis, tá? E defensor da resistência não violenta à opressão racial, tá certo? Então, no entanto, mesmo pregando a paz e a igualdade, né, foi assassinado em 1968, tá? Então, esse cara aí realmente fez muita diferença, tá certo? Aí para a questão dos direitos civis, né, e pela busca da igualdade racial nos Estados Unidos, no que tange aos direitos, né? Porque você tem que saber que, assim como houve na África do Sul até 1994, um apartheid, né, uma divisão, uma segregação entre negros e outros povos de outras etnias, principalmente os chamados brancos, né? Tá? Você vai ter aí nos Estados Unidos, tá? Um movimento de racismo muito grande ao longo da história, né? Infelizmente isso ainda é uma realidade no mundo, tá? Mas veja que algumas pessoas realmente fizeram muita diferença nesse sentido. E o Martin Luther King, tá? É um cara que realmente fez aí, né, uma diferença muito grande, tá bom? Olha aí, pessoal. Então, número 8, explique por que a entrada de imigrantes tem sido dificultada nos últimos anos nos Estados Unidos e comente a construção do muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Bom, olha só, gente. Você tem duas fotografias aí, né? Uma mais lateral, mostrando aí o muro em si, tá? Ao longo aí de boa parte do território dos Estados Unidos aí na sua divisa com o México, tá? E o outro muro mais secção transversal, mostrando de um lado o México e do outro os Estados Unidos, né? A Califórnia, lá perto de San Diego, e do outro lado Tijuana, no México,
tá certo? Até você mostra aí, né, casas aí, urbanização bem rente ao muro, né? E do outro lado praticamente uma área mais desértica aí nos Estados Unidos, tá certo? Então, por que a entrada de imigrantes tem sido dificultada nos últimos anos, né? A gente sabe que os Estados Unidos da América, gente, pelo seu gigantismo econômico, é o maior polo de atração populacional do planeta, tá bom? Muita gente de vários locais do planeta querem ir para os Estados Unidos para morar, né? Pessoas com baixa qualificação profissional com alta qualificação profissional. Os Estados Unidos ele tem uma capacidade de absorver um número limitado de pessoas, né? Então, o que acontece? Uma das suas questões aí políticas mais fortes aí no atual governo Donald Trump é um relativo fechamento, né, da entrada de imigrantes, tá? Selecionando mais criteriosamente pessoas que vão entrar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele já tem problema de desemprego, né? Ainda mais agora com a questão da pandemia, tá? Nós temos aí um aumento mundial dos desempregos, né? E isso é um problema econômico, tá? Então, pessoas desempregadas que vão para os Estados Unidos podem correr o risco aí de não conseguirem novos empregos e aumentar nos Estados Unidos os problemas dos países, do país, né, decorrentes do desemprego. Tá? Então, para evitar esse aumento de problemas decorrentes aí do desemprego, né, o governo adotou uma política mais rígida em relação às imigrações, tá bom, no país, tá certo? E aí a questão do muro, né, gente? O muro ele é bem polêmico, tá? Porque muitas pessoas pensam assim, né, nos Estados Unidos ele não teria direito, juridicamente falando, né, do ponto de vista do direito internacional, tá ok o muro, beleza, gente? Tá? Não tem o que se discutir tecnicamente. A gente pode até ficar triste, né? Poxa, tem que construir um muro no país, né? Eu particularmente também fico triste por ter que trancar a porta da minha casa à noite, né? Você pode achar que a comparação não faz sentido, tá? Mas existe um porquê, né, de você proteger um país, né? Até porque quando a gente pensa em imigração internacional, a gente pensa nas pessoas de bem, né, que estão buscando ali uma melhor qualidade de vida e tal, tá? Essas pessoas querem entrar no país, mas algumas delas não preenchem os requisitos e por isso estão tentando entrar ilegalmente, tá certo? Mas esse muro aí, ele também serve para evitar tráfico de drogas, né? Ele também serve para dificultar, eu falei evitar, mas na verdade não é possível evitar isso, mas você consegue diminuir, né? Ele também consegue diminuir o tráfico ilegal de armas, né? Ele consegue diminuir o tráfico de pessoas, que são problemas ainda que existem no planeta, tá certo? Então, é uma barreira ao deslocamento que dificulta também atividades ilegais, tá? Então, a gente tem que analisar pessoas bem intencionadas que só estão querendo ir para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida e não necessariamente essas pessoas terão essa melhor condição de vida lá, tá? E você tem também as questões ilegais, né, envolvendo aí os fluxos migratórios, tá? Então, os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem um problema muito grande aí com a questão do tráfico de drogas, né? A boa parte das drogas produzidas no planeta, elas migram aí para dentro dos Estados Unidos, tá certo? Então, tem uma lógica, tá, muito questionada, tá certo? Talvez a forma com a qual o atual presidente colocou, né, não agradou muita gente, tá? Mas eu vejo proteção nacional de território, principalmente na área de fronteira, uma questão essencial para a soberania dos países, tá certo? Perfeito seria o mundo se nós não precisássemos trancar nossas casas ou construir muros ao redor dos nossos territórios, tá bom? Mas esse mundo é o mundo que gostaríamos de ter, infelizmente não é o mundo que temos. Pessoal, então para finalizar nossa atividade aí, tá? Questão 9, indica a localização e o nome da maior área de produção tecnológica high-tech do planeta e indica importantes empresas lá instaladas, né? Então você tem aí, gente, lá na megalópole Sansan, né? São Francisco, San Diego, né? O chamado Vale do Silício, né? O Silicon Valley, agora não é Valley não, é Valley, né? E aí você vai ter empresas de ponta, né?
como a própria legenda fala aí, né, regiões mais intensamente industrializadas, com tecnologia de ponta, fica na localização do Sunbelt, tá? Exemplo, você tem a Google, você tem a Oracle, né, a Microsoft, tá? Essas empresas instaladas aí por conta da presença também de grandes tecnopolos, né? Você tem aí a Universidade da Califórnia, né? São grandes tecnopolos aí, formadores de tecnologias e mão de obra qualificada, tá bom? Então, esse aí foi o nosso exercício de revisão, tá? E mais dúvidas a gente vai tirando aí na aula ao vivo, tá bom? Bons estudos para vocês, uma excelente semana. Valeu, tchau!